Natália, o que aconteceu? E é um projeto, principalmente, o projeto O Ano da Bondade, né? Você viu a bondade de Deus na tua vida. Resume para mim o que aconteceu. Bispo, eu separei algumas fotos, porque como se trata de um ano inteiro, em poucos minutos, eu gostaria que as pessoas pudessem ver. Muitas pessoas não lembram a que ponto eu cheguei. Porque eu cheguei na igreja por amor, eu cheguei como aquele copo que você deu exemplo, cheio, limpo, querendo aprender, amando, só que eu não tive sabedoria e eu fui me deixando levar. Então, essa água foi se tornando insípida. E quando eu me dei conta, eu cheguei num ponto de extremos. Eu entrei em pânico, eu vivi uma vida totalmente dependente de remédios, eu não tinha mais prazer em encontros nem com a minha própria família, que eu me sentia mal. Eu não tinha prazer mais em comer. Se eu comesse corretamente, eu passava mal, achando que aquilo não era o suficiente. E se eu comesse errado, eu passava mal, achando que aquilo ia me fazer mais mal, porque eu já estava transbordando, explodindo, deformada. E chegou num ponto que eu não precisava mais nem comer. Só de sentir o cheiro de certos alimentos, eu passava mal, eu tinha crises, eu parava em hospitais, formigamento, crise de diarreia, chegava a desmaiar. E quem presenciou tudo lembra que foi situações realmente terríveis e extremas. E cada visita que eu ia no psiquiatra, ele perguntava: "Você vai casar?" Eu: "Ainda não, eu sou noiva, mas ainda eu não vou me casar." "Não, porque quando você for casar, a gente precisa dar uma mexida no medicamento, porque a ansiedade, né? Porque o pânico ele é o excesso da ansiedade, né? Conforme o pessoal fala, o casamento é o extremo que uma mulher vive na parte de ansiedade." Então, eu já começava a imaginar aquela situação. Eu era totalmente dependente dos remédios. Aonde eu ia, os remédios estavam comigo. Quando eu decidi parar de tomar os remédios, eu parei de tomar, mas eu carregava eles comigo. Aonde eu fosse, não importa. Se esquecesse, buscava. Buscava. Aquilo ali não tinha preço que pagasse. Isso, até a caminhada que ela saía, ela colocava o remédio dentro do top. Medo de passar mal no meio do caminho, ela tinha o remédio. Quer dizer, carregava como se fosse um amuleto de proteção. Era meu amuleto. Não, Bispo, eu estava até lembrando com ela hoje, o inimigo ele é tão sujo, até o remédio, ela não pagava o psiquiatra porque era pelo convênio. E o inimigo ele é tão sujo que nem o remédio ela comprava, o médico mesmo dava. Ganhava. Ganhava. Eu olhei para ela hoje e falei assim: "Natália, você percebeu uma coisa? Que nem um remédio você comprava, você tinha um remédio tanto que você quisesse." Quer dizer, para continuar nessa dependência, nessa escravidão, que era uma escravidão, né? Pode passar mais uma foto. Bom, eu engordei 30 quilos, eu fiquei escrava de mim mesmo, eu me escondi de mim mesma. A vergonha era tanta que eu deixei de vir na igreja, por isso que as pessoas não chegaram a me ver nesse ponto. Você tinha vergonha de entrar na igreja? Eu tinha. Eu não tinha roupa, eu não tinha vontade de sair para comprar uma roupa do tamanho que eu estava usando, e eu não tinha coragem, porque eu sentia como se eu estivesse entrando e todo mundo estivesse olhando para mim, porque 30 quilos é muita coisa. E depressão? Aos extremos. Síndrome do pânico? Passava mal continuamente na rua, tinha crises continuamente? Eu tremia, falo assim, eu não só tremia, a carne tremia. Foram já madrugadas e remédios e remédios. Eu vivia uma vida dopada, porque a medicina fazia exames em mim, fazia eletro, fazia check-up, até de vitamina. E tudo perfeito. E você vê como é espiritual, porque ela não suportava uma reunião de sexta-feira. Uma oração de sexta-feira ela passava mal. Você vê como era algo espiritual mesmo. Era algo demoníaco que estava agindo aí, né? Escravizando uma moça tão bonita. Mas aí, para não aparecer, eu deixei de vir, né? O medo, a vergonha tomou conta. Se quiser passar mais uma imagem. As imagens são importantes porque, assim, eu não quero frisar o meu corpo, porque o meu corpo foi consequência das minhas escolhas. Eu cheguei por amor e eu me conduzi ao deserto. Então, assim, nem sorrindo eu era feliz. Eu não sabia mais o que era ser feliz. E uma das vezes eu lembro que eu sentei e eu falei para Deus: "Senhor,
quando que eu vou conseguir ser normal de novo? Quando que eu vou conseguir frequentar os lugares e desfrutar dos prazeres da vida e sentir alegria quando estivesse com a minha família, com meus amigos, porque eu fui ficando totalmente isolada. Eu falo, Deus preparou um homem maravilhoso para mim, a gente está junto há 9 anos, ele esteve ao meu lado todo momento, nunca me abandonou, sempre que eu precisei eu pude contar com ele, e chegando no extremo, ele ainda assim esteve junto comigo, me apoiando, falando de Deus, porque quando eu não vinha, ele chegava e me cobrava. Não é assim que você vai resolver, não faça assim. Só que eu estava cega. Lembrando que eles não eram casados. Isso também certamente contribuiu para adiar tanto tempo deixar de viver o que estão vivendo em 2018. A glória, a maravilha que estão vivendo em 2018. Pode passar a próxima foto. Essa próxima foto ela tem muito significado para mim. Porque quando eu decidi que aquela situação estava intolerável, insuportável, quando eu não podia mais aguentar aquilo tudo, eu falei, eu vou mudar. E foi em Deus, buscando a palavra, aprendendo a palavra dia a dia, escrevendo, meditando, que eu entrei na campanha dos 7 jejuns. No 7º jejum, eu tinha que entregar uma oferta de sacrifício na igreja. Só que como eu ainda estava assim, conhecendo tudo de novo, estava sendo tudo novo para mim de novo, eu falava assim, Senhor, o que é uma oferta de sacrifício? Seria eu pegar uma quantia, não importa qual, e colocar ali dentro? Para mim não era um sacrifício aquilo. E eu vim triste para a igreja porque meu envelope estava vazio e eu tinha quantidades de dinheiro na bolsa. E aí, durante o culto, Jesus veio, eu senti a presença dele maravilhosa, e ele falou na minha mente, falou, filho, o seu voto de sacrifício está com você. Eu sou o seu porto seguro. Eu sou o seu comprimido emergencial. E ali eu entendi que o meu sacrifício naquele momento era me desfazer dos meus medicamentos. Se tornar dependente de Deus. Totalmente. E aí, num ato simbólico, para que eu nunca me esquecesse das minhas ervas amargas, eu subi no altar e entreguei na cruz o meu remédio. Isso é simbólico, porque tudo estava acontecendo de forma espiritual. E aquele voto meu, que eu tinha que entregar no dia, que era um voto de sacrifício, foi um voto de gratidão. Então, eu pude ofertar o que ela tá dizendo e aprendi é o seguinte, 2 votos. O que ela está dizendo é o seguinte, que ela fez uma oferta de sacrifício, a oferta financeira dela, só que o financeiro naquele momento não era o maior sacrifício dela. Era uma gratidão. Era a gratidão. A oferta em dinheiro, o voto em valores, ela ofertou como gratidão, porque o sacrifício realmente, aquele medicamento, ela era dependente dele. E ali ela tomou a decisão de se tornar 100% dependente de Deus. Então, a oferta de gratidão e o sacrifício para ela foi... Deus é completo, né? E ele ainda falou a minha mente, porque todo mundo me falava, síndrome do pânico não tem cura. Você fica bem, daí a pouco volta. Fica bem, volta pior. E assim uma vida vai se arrastando. E aí, quando eu ouvi isso, eu lembrei das pregações do bispo falando sobre expulsar o demônio, a casa estar vazia e esse demônio voltar. E com ele, mais 7. Eu falei, então, peraí. Foi onde eu entendi que eu precisava me encher cada vez mais do Espírito, foi onde eu senti o desejo no coração de fazer a obra, porque fé sem obra é morta. Hoje é pela graça do Senhor que eu estou aqui, que eu posso servir a Deus. E pode passar a próxima foto. Eu me casei, não precisei de remédio, porque o meu remédio é Jesus, o meu porto seguro é Jesus. Pode passar. O Senhor encheu minha boca de riso, foi muito mais do que eu sonhei. Deus preparou em muitos outros setores, que agora eu não vou entrar, né? E pode passar a próxima. Casamento, um dos casamentos mais lindos que eu já fiz. Sobre 2018, eu só tenho a dizer que foi o ano da bondade do Senhor. Pode passar a próxima. E foi muito bom servir a Deus e finalizar o meu ano assim, porque seria terrível começar do jeito da primeira foto. Pode passar a próxima. E como dizem que quem perde acha, eu queimei, cancelei, anulei em nome de Jesus 20 quilos. Não estou ainda onde eu quero estar, mas muito além da onde eu estive. E assim,
Muitas pessoas olham e falam assim, foi fácil, não devia ser tão assim, porque ela conseguiu. Gente, foi terrível. Eu não desejo para ninguém, porque eu senti a morte. E foi aqui, se vocês soubessem o tanto de verdade que tem nesse altar, o tanto de verdade que sai, ainda que você ouça a mesma palavra várias vezes, o Espírito vem renovado. E eu estou abençoada, graças a Deus. Ela me trouxe hoje, ela tem um caderno que, como se diz, vale até a pena pedir para xerocar. Porque ela me mostrou cultos e mais cultos, palavras e mais palavras, que ela tem anotado cada um dos cultos. Foi por isso que eu não fiz clínica quando eu estava nos momentos mais extremos, porque eu tinha o bispo comigo o tempo todo naquele caderno. Você pegava a palavra e meditava de novo. Eu refletia e às vezes eu passava até a limpo para poder meditar. E aí o resumo da história é liberta, curada, saúde física, mental, emocional, casamento dos sonhos, né? Eles se casaram, um casamento lindo, lindo, lindo. Hoje, carro 2018, né? Tantas mudanças, tantas coisas. Quer dizer, um ano assim, se for olhar, foi um ano perfeito. A bondade do Senhor realmente na vida de vocês. Bispo, uma coisa muito importante também que eu gostaria de não deixar fora. Foi um processo. Para eu estar aqui hoje, eu passei anos. E foi um ano de busca de fé. E durante esse tempo, quando eu ainda tinha algumas recaídas, eu pensava assim, mas Deus, onde eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? Então eu comecei a buscar as brechas. Foi na campanha dos 52 dias que eu fui entender. E aí, desde antes que a gente foi já corrigindo, todas as brechas que a gente tinha, eu fui fechando. E uma delas, antes do meu casamento, eu e o Gustavo, muitos anos juntos, um casal, sem entendimento, vivia uma vida de casal do mundo. A gente se separou, nós entramos em oração, e todas as brechas foram fechadas para que eu pudesse receber a cura, porque a minha cura veio não pela minha necessidade, mas pela fé que eu tomei posse. A partir dali vocês zeraram a vida, se separaram e começaram a viver um namoro de santidade. Santidade 100%. E a partir... Quer dizer, e só mais uma coisa, Natália, que é isso que eu sempre friso às pessoas. Como ela disse, quando chegou ao insuportável, que ela disse, não vou viver mais isso, não vou carregar mais isso, e se lançou com toda a sua fé, entrou um ano diferente, olha quanta mudança. Quantos anos vocês estavam namorando? 9 anos juntos. Então, será que não era para ter casado antes? Está vivendo tudo isso antes? Entende? Quanta coisa. Mas o ano que mudou o espírito, o ano que mudou a fé, curada, ela é linda, a Natália é linda. A menina linda. Você vê que chegou ao ponto de não ter coragem de entrar na igreja, de não sair na rua. Complexo. Olha o que o diabo faz com a vida de uma pessoa, né? Vergonha, complexo de beleza ou de feiura, de inferioridade e assim por diante. E era espiritual porque realmente chegava ao ponto, a oração, ela passava mal. Então, você vê que realmente era um mal, e o ano da bondade você está finalizando como um ano, hoje, o melhor da sua vida. O melhor da minha vida. E agora buscando uma medida maior, com certeza. Abençoado, Gustavo? Muito abençoado, muito.